partir de agora, está no ar o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Todo dia é assim, vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos de volta para o seu programa semanal de saúde. Em nossos programas, abordamos o ser humano de uma forma global. Hoje, 18 de março de 2023, os profissionais do Vida Plena responderão a mais algumas dúvidas de nossos ouvintes. Neste quadro, você poderá tirar suas mais variadas dúvidas. E na reflexão de hoje, continuaremos a ouvir a série do pastor Emerson sobre a Bíblia Sagrada. No quadro das curiosidades, Lili Iboldi falará sobre os alimentos para o sistema nervoso, especialmente depressão. E na receita saudável, ensinaremos a fazer um molho de salsa. E hoje o cientista Tiago Rocha nos falará sobre esteira. Quanto tempo devo fazer? Faça perguntas por escrito ou grave áudio e envie para nós. Participe você também do Vida Plena. Está com alguma dúvida sobre a sua saúde ou precisando saber mais sobre prevenção? Mande a sua pergunta para o programa Vida Plena, que um dos nossos profissionais responderá. Sua pergunta pode ser para dentista, nutricionista, médico, fisioterapeuta e análises clínicas. Envie mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 92000 7352. Participe! E agora, no programa Vida Plena, o quadro Pergunte ao Doutor. A nossa nutricionista Carla foi solicitada para que ela nos fale sobre como medir o percentual de gordura. Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Espero que sim. Então vamos para a pergunta da semana, né? A pergunta da semana é: como medir o percentual de gordura no corpo humano? Então, existem alguns métodos. Existe o método de bioimpedância. Esse método, você precisa ter um equipamento, né? Você vai num consultório, em alguma clínica que tem. Você vai nessa balança, é conectado a alguns eletrodos do seu organismo e esse equipamento faz a leitura. Esse equipamento ele não é muito preciso, né? Porque vai variar muito das circunstâncias, de como você está naquele dia. Então, mas ele te dá uma média. Existe outro método que a gente chama de exame antropométrico. Ele é uma avaliação. Você vai lá no consultório e o profissional ele vai fazer algumas medidas. Com o uso de um adipômetro, um equipamento, ele mede o tamanho das suas pregas cutâneas e também a sua circunferência. Com essas medidas, é jogado num programa e esse programa te fornece a informação de percentual de gordura. E existe outro método que é sobre imersão em água. Foi feito um estudo, né? E esse método ele é usado em pesquisas científicas, não é a prática do dia a dia, mas existe este método também. Então, diante dessa pergunta que chegou até a mim, eu também me questiono, por que a pessoa fez essa pergunta? Será que o interesse dela é saber se ela tem muita gordura ou se ela tem pouca gordura, né? Por quê? Diante disso, eu vou só fazer algumas explicações. Ter gordura no corpo é ruim? Acredito que na cabeça de algumas pessoas vai dizer que é ruim, mas não. A gordura, nós temos um limite mínimo de gordura no organismo também. Então, a gordura exerce inúmeras funções. A primeira função dela é fornecer energia imediata. Ou seja, ela acaba sendo uma reserva para um dia que você precisar passar por um processo de inanição, ou seja, você não em jejum, ou você ficar doente, que você precisar ficar internado, não conseguir comer nada. Então, a gordura que você tem de reserva, ela vai suprir a sua necessidade. Então, ao ter a gordura no organismo, eu consigo
absorver melhor e armazenar algumas vitaminas chamadas lipossolúveis. O que é isso? São aquelas vitaminas que elas só são solúveis em óleo, em gordura. Então tem a vitamina A, D, E e K. Então se eu tenho a minha reserva, se eu tenho gordura, se eu tenho a minha quantidade mínima de gordura, eu vou ter no meu organismo vitamina A, D, E e K guardadinha, reservada. Então, não há necessidade, então, diariamente de estar consumindo esse tipo de vitamina, porque ela vai estar armazenada na minha gordura e vai ser usada aos poucos, conforme a necessidade do organismo. E ainda, ela auxilia, então, na temperatura corporal do organismo, né? Ela faz esse controle de temperatura interna com a externa, ela auxilia nisso também. Então, até agora eu falei dos benefícios e o que causa o excesso de gordura no organismo. Vamos lá, né? Então, o excesso de gordura no corpo ocorre assim devido ao desequilíbrio, ou seja, a pessoa acaba consumindo mais do que precisa. Aí ela come e não gasta energia. Então, o organismo entende que tem que poupar, armazenar. E nesse processo de armazenamento contínuo, eleva essa quantidade de gordura e algumas consequências começam a acontecer. Dentre as consequências vem a indisposição, cansaço excessivo, começa a ter problemas de hipertensão, começa a ter problemas de colesterol elevado, podendo desencadear uma diabetes. A gente chama isso de síndrome metabólica. Sem contar que a gordura em excesso, existem alguns estudos dizendo que aumenta muito as chances de você ter um câncer, né? Quando a gente fala que ela é responsável pela produção de hormônios, então significa, se eu tiver muita gordura, tem grandes chances de ter um aumento de hormônios circulantes. Quando eu tenho esses hormônios elevados circulantes, tem grandes chances de promover o crescimento de alguma célula maligna no nosso organismo, podendo desenvolver sim o câncer. Enfim, acho que eu fiz uma resposta muito grande, mas eu gostaria que vocês entendessem que baixa quantidade de gordura no organismo é tão ruim quanto ter muita gordura no organismo. Então, o ideal é você ter um equilíbrio. E esse equilíbrio você consegue ter dentro de uma alimentação saudável e prática de atividade física. Com isso, você consegue ter um corpo saudável. Parece fácil falar, né? Ter uma alimentação saudável e prática de atividade física para ter um corpo saudável. Mas não é bem assim. Não é fácil, não é tão simples. Porque as tentações estão aí. Então, orar e vigiar também cabe muito a parte do alimento. Muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. E a pergunta à nossa biomédica Brenda é do porquê que quando se tira sangue para exame, às vezes o local fica roxo. Bom, essas manchinhas roxas que aparecem no braço logo após a coleta de sangue têm por nome de hematoma, que se dá pelo extravasamento do sangue para fora da veia. Isso ocorre em pacientes que têm veias muito finas e delicadas ou por uma pressão muito forte na hora da coleta, ou mesmo uma compressão muito grande após aquela punção. Pacientes que usam medicamento que podem alterar a coagulação também têm uma tendência para que essas manchas apareçam com mais frequência após a coleta de sangue. É importante relatar que não se pode permitir que o coletador fique com a agulha procurando a sua veia dentro do braço. Esse procedimento não é correto e acaba aqui causando mais hematomas. Então, se você for fazer uma coleta de sangue e o coletador que vai fazer a sua punção venosa não conseguir encontrar a sua veia na primeira tentativa, não permita que ele fique ali
procurando a sua veia com a agulha dentro do seu braço. Peça para que ele retire a agulha e perfure novamente. Assim você também diminui as chances desses hematomas. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Acompanhe agora a reflexão da semana. Bom dia, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria, mais uma semana aqui com vocês. E olhe, um abraço também à equipe do programa Vida Plena. Esse programa é uma bênção e você não pode perder esse programa. Continue seguindo todo sábado esse programa, porque realmente tem muitas bênçãos nesse programa. Nós falamos a semana passada um pouquinho sobre o nascimento de Caim e Abel e as diferenças entre Caim e Abel. E hoje nós vamos falar sobre uma das coisas mais terríveis que aconteceram no início do pecado. Quando Adão e Eva viram como o pecado é terrível, eles choraram muito. Tem uma escritora norte-americana que ela diz assim: quando Adão percebeu a primeira folha de uma árvore secar, ele chorou compulsivamente. Que coisa, hein? Olha só que coisa interessante. Porque Adão e Eva só conheciam o bem. Quando você conhece o bem, é tudo de bom. Quando a gente conhece o mal, é tudo de mal. É ruim demais. Mas vamos lá então. Capítulo 4 de Gênesis, do verso 8 em diante, do 8 ao 12. Eu vou ler aqui para você, mas você pode acompanhar ou pode ler depois na sua Bíblia. Como a gente já falou, a Bíblia ela é muito rica. E olhe quantas semanas e nós não saímos ainda do capítulo 4 de Gênesis. Então nós vamos para o verso 8 do capítulo 4. Diz assim: E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Nossa! E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: O que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. Que coisa triste. Satanás, quando enganou nossos primeiros pais, ele não contou essas coisas. Não contou o que o mal faria. Né? E é sempre assim. A mentira, a enganação, nunca vai mostrar a realidade que você vai viver. E hoje nós vivemos numa realidade muito complicada. Você e eu sofremos muito. Passamos por muitas doenças, muitas dores, muitas complicações, acidentes. Olha, é horrível este lugar onde vivemos hoje. O pecado tomou conta do nosso planeta e a gente só vê maldade. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, para vocês verem que a maldade está num nível muito elevado. Eu morava em Corbélia e já tinha, na verdade, saído de lá e ido para Cascavel, mas eu voltei lá levar minha filha para participar do grupo dos Calebs, lá em Corbélia. Quando estava chegando na cidade, um carro furou a preferencial e bateu bem na minha porta, do lado que eu estava dirigindo. Nosso carro capotou 3 vezes e a gente ficou ali dentro do carro alguns segundos porque estávamos de cinto, graças a Deus. Mas sabe o que foi interessante? Na rua tinha muitas e muitas pessoas. Mas sabe o que é pior? Nenhuma pessoa veio nos ver, nem nos ajudar a sair do carro. Um senhorzinho de 78 anos de idade foi o único que apareceu ali e nos ofereceu ajuda. Os outros, sabe o que estavam fazendo? Estavam tirando foto, filmando,
mas ninguém estava preocupado com nós dois, eu e minha filha que estávamos dentro do carro. E isso é o preço do pecado, meus queridos. As pessoas não se importam mais com as vidas. A vida ela não tem mais valor para as pessoas. E a gente vê aí nos noticiários coisas terríveis acontecerem. Pessoas que perdem a vida por R$5, por R$10, e às vezes não é por dinheiro nenhum, estão perdendo a vida. É muito triste, o preço do pecado, o salário do pecado, ele é muito alto. Mas infelizmente foi a escolha dos nossos pais. E se nós estivéssemos no lugar deles, nós faríamos a mesma escolha, infelizmente. A enganação, a mentira, ela é algo muito prejudicial e tem contagiado muitas e muitas pessoas. Se você tem esse problema com a verdade, você é uma pessoa que gosta de mentir, cuidado, porque o pai da mentira é Satanás. Fuja disso. Voltando ao assunto aqui da morte de Abel. Caim, ele foi terrível apenas por ciúme. Matou seu irmão por ciúme. E isso causou um grande transtorno no planeta, porque foi a primeira morte que está sendo descrita na Bíblia. Imagine a tristeza de Adão. Eva, quando viu seu filho morto, estendido, corpo no chão. Imagine que tristeza. Imaginar que o outro filho teria feito isso. Tristeza muito grande. Para Deus, então, uma tristeza maior ainda. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mais à frente nós vamos estudar sobre a morte. E a morte, ela é um sono. E este sono, nós seremos acordados no dia da volta de Jesus. Por isso, estude mais a palavra de Deus. A Bíblia fala sobre a morte de uma forma muito boa, interessante e verdadeira. E quando nós morremos, nós não temos mais parte nenhuma aqui nesse planeta. O nosso corpo volta ao pó e o fôlego de vida volta a Deus que o deu. Então nós não temos mais contato nenhum com as pessoas aqui na Terra, porque quando separa o corpo do fôlego de vida, isso não tem mais vida, acabou a vida ali, certo? Mas é um assunto mais para frente. Agora eu quero focar você um pouquinho nesta agonia de ver a primeira decepção, a primeira morte. E nós vamos ver na semana que vem que Caim continuou gerando filhos, netos que foram homicidas, que foram pessoas que mataram outros. Isso é muito complicado. Quando o mal está numa família, ele tem que ser retirado, tem que ser quebrado esse anel para que não continue repetindo os mesmos erros das gerações anteriores. E se você que está me ouvindo aqui tem algo assim na sua família que é muito ruim, você precisa ser a pessoa que quebre esta corrente, que não deixe isso ser continuado na próxima geração. Você precisa ser uma pessoa diferente. Você precisa buscar a palavra de Deus, entender os propósitos de Deus e realmente ser uma pessoa diferente. Ser mais parecido com Deus, ser mais parecido com Cristo e deixar as coisas deste mundo para o outro lado que não pertence a você. Só existem dois lados e você precisa escolher de que lado você vai participar. Abel estava do lado de Deus, fazia o que era correto. Caim estava do lado do inimigo de Deus. Caim fez o que era mal. Abel fez o que era bom. A recompensa será no final. Abel tem a sua salvação. Caim, só Deus sabe. Por isso, busque fazer o que é bom. Busque fazer o que é correto. E você estará do lado do Mestre, estará do lado de Jesus Cristo. Um abraço a você. Leia a palavra de Deus. Busque conhecimento na Bíblia e você alcançará. Fique com Deus. Uma boa semana e até o sábado que vem. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. Bom
bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma curiosidade da semana e vamos a continuar falando sobre os alimentos para o sistema nervoso. Hoje vamos a falar um pouquinho da depressão. Em geral, os deprimidos têm tendência para consumir produtos doces refinados, como bolos, balas, chocolates, de escasso valor nutritivo. Também pode existir apetite por produtos ricos em gorduras saturadas, como embutidos e outros derivados da carne. Todos esses alimentos podem agravar a depressão e levar ao doente a entrar em um círculo vicioso. Requer esse esforço especial por parte do enfermo e das pessoas que o rodeiam para apresentar-lhe alimentos saudáveis e atrativos. Se o desejo por doce for intenso, as frutas secas doces, o mel e o melado são opções mais saudáveis, pois além de açúcares, fornecem várias vitaminas e minerais que o organismo necessita para metabolizar precisamente os açúcares. Cereais integrais, legumes, frutas secas e hortalizas, preparados de forma simples, proporcionam vitalidade e energia que não se pode obter com outros alimentos mais sofisticados. Os psicofármacos antidepressivos não substituem a necessidade de seguir uma dieta saudável e de abster-se de qualquer tipo de droga, incluídas as chamadas lícitas, pois todas elas atacam o sistema nervoso. Nós precisamos reduzir ou eliminar o açúcar branco, gorduras saturadas, bebidas estimulantes como café, chá, preto, mate e as bebidas alcoólicas. E precisamos aumentar o consumo de aveia, germe de trigo, grão de bico, amêndoas, nozes, castanhas do Pará, castanhas de caju, pinhão, abacate, levadura de cerveja, geleia real, vitamina B1, B6 e C, folatos e ferros. Vocês sabiam que a castanha do Pará é muito rica em vitamina B1, necessária para a estabilidade do sistema nervoso? A próxima semana vamos a conversar um pouquinho mais. Até! Você está ouvindo o programa Vida Plena. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. Para fazer um molho de salsa, você precisará de uma cebola roxa, 2 dentes de alho, 100 gramas de salsa, 3 colheres de sopa de azeite, 2 unidades de limão, sal a gosto e temperos desidratados. Como que se prepara esse molho de salsa? Bata no liquidificador a cebola, a salsa e o alho e os demais ingredientes depois de batido. O programa Vida Plena apresenta a Dica do Dia com o cientista alimentar Tiago Rocha. Quanto tempo de esteira eu tenho que fazer para emagrecer? Quanto tempo eu devo caminhar? Quanto tempo eu devo correr? São dúvidas frequentes que chegam todos os dias até a gente, tá bom? Eu sou cientista na área da alimentação e você está buscando emagrecimento, você encontrou. Eu lutei a minha vida inteira contra a balança, já fiz de tudo, você imagina, e descobri a forma mais simples de emagrecer, sem restrição, sem loucura, sem maluquice. Com certeza você vai conseguir emagrecer de uma forma muito saudável. Então, quanto tempo, Thiago? Eu fico preocupado porque o que acontece? A pessoa quer emagrecer, o que ela vai fazer? Vai fechar a boca, vai cair numa esteira, vai sair correndo, ela vai inventar coisa para emagrecer desesperadamente. Você não consegue enriquecer assim, você não consegue subir num cargo da empresa assim, nada consegue correndo. Você não consegue subir uma escada correndo, você não consegue passar do primeiro degrau para o último de uma vez só, você tem que degrau por degrau. Então, não existe esse tipo de emagrecimento que acaba funcionando. Mas olha a minha preocupação.
Quando você pratica muita atividade física de intensidade, fiquei na esteira aí 1h30, 2 horas já para perder bastante peso. Quando você faz uma atividade aeróbica muito intensa, os teus níveis de cortisol aumentam muito. Quando o cortisol aumenta, que isso não é saudável nem bom, você vai ficar muito irritado, muito nervosa, muito ansioso, muito ansiosa. Tudo você tinha que não ter para poder emagrecer, porque nervoso, ansioso e ansiosa, você vai fazer. Vai comer chocolate, você vai comer doce, você vai comer pra caramba, tá nervoso, tá nervosa. Então, vai pra esteira e fica nessa luta agora contra o domínio próprio, por causa do cortisol. Mas sempre que os níveis de cortisol ficarem elevados, automaticamente baixa o nível de testosterona. Testosterona, que é um hormônio tão bacana para quem quer emagrecer, principalmente para desenvolvimento de massa muscular. Então, sempre seguindo as linhas que a gente fala. Quer emagrecer? Não fica fazendo esteira sem parar. Eu nunca sugiro que a pessoa faça musculação e a esteira ao mesmo tempo. Na minha opinião, um aquecimentozinho de 5 minutos e deu. Tire 3 dias por semana para fazer musculação e 2 dias para uma questão aeróbica, uma caminhada, uma corridinha na esteira, né? Se está muito obeso, não pode estar correndo por aí para estourar o joelho, tá bom? Então, vai fazer uma caminhadinha de 1 hora, bem rapidinho, uma corridinha aí de meia hora, fechou, mas separado da musculação, não fica tentando emagrecer, cuidado com essa mania de tentar ficar muito magrinha rápido, não vai funcionar, você vai desistir, vai se deprimir, porque vai se ficar frustrada, tá bom? Então, quanto que eu tenho que fazer de esteira? 1 hora, e separa isso para um dia só. Não fica fazendo esteira de manhã, sabe, é muito louco, você não precisa emagrecer de uma forma doentia. Porque nem todo mundo pode ficar na academia o dia inteirinho ou tentando fazer dieta o dia inteiro. E o que tinha melhor para manter o peso, que é a rotina de treino. Treino, musculação, junto com aeróbico, vai manter o teu peso. E a dieta vai fazer você perder peso. Então, perder peso até é mais tranquilo. Agora, manter, então, a gente uniu isso. Deus te proteja, Deus te guie e Deus te guarda. Tchau. Participe do programa Vida Plena. Mande suas perguntas pelo WhatsApp 920007352. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado às 11 da manhã, aqui na Cidade Alta FM.